Olá pessoal, eu me chamo Leno Francisco Danner, eu sou professor de Teoria Política e nós estamos em mais um dos nossos momentos do Pela Filosofia Nossa de Cada Dia. Aliás, pela filosofia nossa de cada dia, pela ciência nossa de cada dia, pela política nossa de cada dia e contra exatamente o fascismo, o negacionismo, o racismo, o fundamentalismo que colocam em xeque todas estas conquistas preciosas ensacadas sob o conceito de democracia, de pluralismo, de diversidade, de Estado democrático de direito, de instituições públicas democráticas e, inclusive, no caso, como suprassumo de tudo isso, de modernidade ou mesmo de universalismo pós-tradicional, ok? Hoje eu quero discutir com vocês 3 perguntas básicas e interrelacionadas que envolvem uma declaração que nós estamos vendo se tornar absolutamente corriqueira no contexto da hegemonia da extrema-direita brasileira, em particular, mais uma vez, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que é exatamente a ideia de que ele governa para maiorias e a partir do ideário dessas maiorias, dando a entender, portanto, nesse caso, que esse conceito de maiorias, contraposto e de maneira direta, então, ao conceito de minorias, determina não apenas a hegemonia partidário-eleitoral de grupos, lideranças, partidos, em torno às instituições públicas, em torno ao Estado, mas também programáticas de governo que podem eventualmente, ou que devem eventualmente entrar em confronto com normas constitucionais e com a perspectiva legal toda do nosso sistema público de direito. Por isso mesmo, já que, como eu estou dizendo para vocês, isso se tornou um assunto tão corriqueiro e principalmente grave da nossa esfera pública, dos nossos partidos políticos e principalmente de um presidente da República que tem visibilidade, poder de influência, que tem toda a máquina pública em grande medida ao seu dispor para a implantação do seu projeto de governo. Por todos esses motivos, nós precisamos efetivamente responder a estas questões que, como eu lhes disse, a estas três questões que, como eu lhes disse, são interrelacionadas. A primeira delas, então, eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer, para que fique bem bonitinho. As maiorias podem implantar programas político-institucionais, mesmo que isso signifique violar direitos e garantias fundamentais de minorias, ou, para sermos mais sintéticos, as maiorias políticas podem determinar programas institucionais contra minorias? A segunda questão correlata a esta. A regra da maioria é apenas um princípio eleitoral numa democracia, ou ela define também uma perspectiva normativa, programática e, se vocês quiserem, até constitucional, diretiva da própria sociedade e se sobrepondo, seja à universalidade dos direitos e das garantias fundamentais, seja então ao próprio sistema público de direito calcado nessas garantias, nesses direitos e demarcado pelo devido processo legal. E por fim, então, como terceira questão, mais uma vez aqui retornando a minha colinha, porque a minha memória nesse final de ano não está tão boa, as instituições, elas têm de se curvar à regra da maioria em todos esses casos, no caso, especificamente na medida em que essas maiorias tentam negar e minar processos de reconhecimento, inclusão, participação e integração de minorias, ou, mais uma vez, essa regra da maioria se refere apenas às questões eleitorais. Eu quero responder, portanto, essas 3 questões que podem ser sintetizadas na ideia de se a regra da maioria define só hegemonia eleitoral, hegemonia partidária, ou se ela pode ser utilizada para definir projetos constitucionais e programáticas político-administrativas direcionadas, então, à promoção disso que se entende por maiorias. É desnecessário dizer que, no contexto da sociedade brasileira, esse termo maioria e, por conseguinte, o próprio termo minoria são utilizados no contexto da extrema-direita para promover a sua perspectiva fundamentalista e, como eu disse,
em outros momentos, em outros vídeos aqui do meu canal, é altamente racista também, demarcada por uma alta dose de racismo relativamente a perspectivas normativas e a grupos socioculturais antagônicos seja a extrema-direita do modo geral, seja o seu projeto de sociedade, de instituição pública, de governo, de maneira mais específica, ok? Então, as maiorias definem só a hegemonia partidária eleitoral ou também o direcionamento constitucional, o direcionamento administrativo e os projetos políticos em torno da sociedade de modo mais particular. E vamos começar, uma vez que nós já situamos primeiro o contexto da democracia pluralista e universalista constituída enquanto um sistema público de direito como a base a partir da qual as nossas perguntas estão sendo realizadas, e segundo, que nós diagnosticamos a emergência e a consolidação da extrema-direita no contexto não apenas das nossas instituições públicas, mas também em termos de um imaginário cultural. Levando em conta esses dois aspectos, vamos começar por esclarecer o que a extrema-direita compreende quando utiliza o termo minorias. A rigor, minorias, elas têm dois direcionamentos, dois significados. O primeiro deles diz respeito a grupos étnicos demarcados por uma menor quantidade de indivíduos relativamente a maiorias étnico-culturais, ok? O segundo sentido diz respeito propriamente à minoridade político-cultural e, portanto, aqui é uma perspectiva que concebe sujeitos, grupos, práticas, valores como anormais, como antinaturais, como chagas morais e inclusive como condições pré-civilizacionais. Então, a extrema-direita usa o termo minorias para esclarecer, para significar esse segundo ponto. E, portanto, vocês percebem que, nesse caso, o termo minorias político-culturais pode significar questões ligadas às mulheres, ao feminismo, questões ligadas aos povos negros e aos povos indígenas, a perspectiva do racismo estrutural, do colonialismo, e mesmo, então, pontos ligados à comunidade LGBTQIA+, e aliás, não por acaso, os povos indígenas e a comunidade LGBTQIA+, são os dois grupos mais atacados em termos morais pelo nosso governo e pela perspectiva fundamentalista que os sustenta, inclusive por parte de lideranças e de igrejas neopentecostais odianas. Então nós estamos aqui, quando eu fiz a pergunta para vocês logo no início, de se maiorias podem direcionar programáticas político-administrativas e pressupostos constitucionais contra minorias político-culturais, nós estamos utilizando, para responder a essas perguntas, o conceito de minorias político-culturais enquanto minoridades racial e religiosamente constituídas. No caso, portanto, nós estamos esclarecendo que essas minorias, mulheres, negros, indígenas e homossexuais, transexuais, transgêneros, são o ponto fundante, o tipo de sujeito, os tipos de sujeitos fundantes desde os quais o fundamentalismo religioso, o racismo biológico e, no caso, a nossa extrema brasileira, se referem quando falam que as maiorias têm de determinar tanto as programáticas administrativo-institucionais, as programáticas políticas, quanto também o direcionamento constitucional, o direcionamento legal da nossa sociedade. E, como eu disse para vocês, nesse conceito de minorias político-culturais, nós vemos emergir o racismo biológico, o fundamentalismo religioso e o etnocentrismo cultural. E esse conceito é abrangente ao ponto de abordar pautas ligadas ao feminismo, aos movimentos negros, aos movimentos indígenas e então aos movimentos ligados à comunidade LGBTQIA+. Vai desde a questão do aborto, a questão do enfrentamento do racismo estrutural, a questão da demarcação dos territórios tradicionais indígenas, até então pautas ligadas ao costume e que envolvem o casamento civil de pessoas do mesmo sexo, o enfrentamento do fundamentalismo e do preconceito no nosso dia a dia por parte das instituições públicas de um modo geral e da escola em particular. Lembrem aqui da mamadeira de piroca, que foi uma super fake news fomentada no contexto
da segunda metade do século XX por parte do fundamentalismo religioso e que, aliás, foi comprada e aceita por uma grande parcela da população brasileira, o que mostra muito mais do que o seu conservadorismo, embora isso também seja verdadeiro, também a sua desinformação, o seu despreparo relativamente ao contexto das ciências humanas e sociais de um modo geral e também, no caso de modo mais específico, aos pressupostos da democracia. Pois muito bem, na medida em que nós esclarecemos o significado de minorias político-culturais e as relacionamos à perspectiva do racismo biológico, do fundamentalismo religioso e do etnocentrismo cultural, e aliás, na medida em que a associamos com a extrema-direita brasileira, e aí então sim a sua tentativa de que as pautas dessa maioria normal, dessa maioria religiosa, dessa maioria, enfim, concebida em termos essencialistas e naturalizados, por parte, obviamente, da biologia e da religião, ou em termos de biologia e da religião, na medida em que nós esclarecemos essas questões, nós vamos nos perguntar agora sobre o que significa mesmo uma democracia contemporânea, quais são os pressupostos básicos a essa mesma democracia contemporânea. Responder a essa pergunta é fundamental para que nós possamos responder aquelas 3 primeiras perguntas. Portanto, se nós respondermos o que é e de que modo se constitui uma democracia contemporânea, nós também podemos responder como consequência àquelas 3 perguntas acima, ou seja, se maiorias podem determinar a perspectiva constitucional e institucional de uma democracia, mesmo que contra as minorias. A segunda questão, sobre se a regra da maioria é apenas um princípio eleitoral para garantir a hegemonia político-partidária frente às instituições públicas, ou se ela define também, a partir disso, pressupostos constitucionais, o sistema legal como um todo e, no caso, a orientação do Estado em termos de inclusão social. E, finalmente, a terceira pergunta, correlata às 2 anteriores, está em que as instituições públicas devem ou não se curvar a essa ideia ampla de uma regra da maioria, de uma vontade da maioria que quer mudar, na medida em que vê as minorias como um perigo, pressupostos constitucionais, políticas públicas e o direcionamento do próprio aparato estatal em termos de integração social. Por isso mesmo, quando nós falamos em democracia, e aí nós começamos então a dar uma resposta mais específica sobre esse ponto, quando nós falamos em democracia, nós nos referimos a 3 eixos estruturais. O primeiro deles, de modo fundacional, diz respeito ao pluralismo, à diversidade, à diferença. Sociedades democráticas são sociedades pluralistas, ok? O pluralismo aqui não é acidental. O fato de que nós somos diferentes, de que há uma multiplicidade de grupos sociopolíticos e, portanto, uma multiplicidade de formas de ser e estar no mundo próprias, presentes em uma democracia, não é mero acidente, não é algo superficial, mas exatamente fundacional. O segundo pressuposto fundamental de uma democracia, e isso é correlato a essa perspectiva do pluralismo, diz respeito à universalidade dos direitos humanos. A única base normativa de uma democracia está exatamente nos direitos humanos, não está na vontade de minorias ou principalmente nessa suposta fantasmagoria em torno a uma maioria. A base fundacional, repito, da democracia diz respeito aos direitos humanos, à universalidade deles, no sentido de que todos e cada um dos sujeitos sociais são e possuem, lhes são atribuídos de modo irrestrito, incondicional e inultrapassável, inclusive inviolável, direitos e garantias fundamentais e uma situação de simetria, horizontalidade, segurança e isonomia jurídicas basilares, ok? Então, pluralismo, universalidade dos direitos humanos e então, em terceiro lugar, como característica fundacional, um sistema público de direito, ou, para falar de outro modo, um Estado democrático de direito, desde o qual se dá a produção e de normas, de valores, de práticas vinculantes à democracia e inclusive à resolução dos problemas sociais, bem como a questão da orientação da própria evolução social. Lembrando que esse sistema público de direito, que esse Estado democrático de direito se funda nos direitos humanos e tem por objetivo promover o pluralismo, seja a partir de uma atuação institucional imparcial, impessoal e neutra, e aliás contra-majoritária relativamente aos diferentes grupos sociopolíticos, seja em termos do devido processo legal, no que diz respeito tanto à atuação do judiciário quanto à atuação do legislativo. E aliás, também a partir da prerrogativa
e da condição ontogeneticamente primária do direito em relação à política e à moral, e por conseguinte do judiciário em relação ao sistema político. Portanto, vocês percebem aqui que a democracia ela tem 3 eixos, repito de novo, pluralismo, direitos humanos e Estado democrático de direito, que não se coadunam, que não tem nenhuma determinação a partir de regra das maiorias, ok? Aqui no caso, tanto o judiciário quanto o sistema político, ou mesmo então o direito, a política e a moral, democráticos obviamente, eles só são legítimos e só se estruturam a partir da sua fundação na universalidade dos direitos humanos e por conseguinte em termos de sua tradução ao próprio direito. É daí que vem a especificidade do judiciário em termos de controle de constitucionalidade e de responsabilização jurídico-social, e a especificidade do sistema político em termos de produção de políticas públicas, principialidade jurídica e previsão constitucional em torno aos direitos humanos e em termos de promoção do pluralismo. E ambos, o judiciário e o sistema político, sempre agindo de modo contramajoritário, porque eles se fundam só nos direitos humanos e se dinamizam sob a forma de direito, da mesma forma como o judiciário se sobrepondo ao sistema político. Até porque, no caso, o direito, na medida em que é primigênio em relação à política e à moral, já que ele se funda, ele é a própria manifestação dos direitos humanos, tem também sobreposição e autonomia e mesmo autorreferencialidade, mais uma vez, em torno à política e à moral. Então nós podemos agora responder às 3 perguntas. Quais eram as 3 perguntas? Se maiorias podem determinar os rumos constitucionais e os rumos institucionais, mesmo que isso signifique anulação e violação dos direitos e das garantias das minorias. Se, em segundo lugar, os governos devem se obedecer, devem se ajoelhar a essa suposta vontade das maiorias, fazer a vontade fazer os desejos dessa suposta vontade da maioria. E finalmente, no caso, me perdoem aqui que eu acabei esquecendo, pronto, se a regra da maioria é um princípio eleitoral ou tem um sentido mais substantivo. Pelo que nós definimos até agora relativamente ao sentido da democracia, nós podemos perceber que a regra das maiorias, ou a regra da maioria, ela é apenas um princípio eleitoral. A regra da maioria serve apenas para escolhermos os nossos governantes, os nossos partidos e lideranças políticos que vão nos representar, e vejam, vão nos representar em sentido geral, na medida em que inclusive eles juram a Constituição, no que diz respeito a um tempo político, a um período político específico. Vamos pensar aqui 4 anos ou 8 anos no caso de possíveis reeleições, pensando nos cargos de presidente da República, de governador e de prefeito. A regra da maioria, portanto, é apenas um princípio eleitoral. Ela não determina, não permite que governos eleitos possam, em nome dessa suposta vontade da maioria, mudar o arcabouço constitucional e utilizar o aparato público e institucional para atacar, deslegitimar, violar minorias político-culturais. Lembrando também desse conceito de minorias político-culturais que nós tematizamos logo no início da nossa apresentação, que foi exatamente minorias racialmente concebidas, religiosamente concebidas, etnocentricamente concebidas, nas quais entrariam as mulheres, os negros, os indígenas e a comunidade LGBTQIA+, ok? A regra da maioria, repito mais uma vez, serve apenas para hegemonia eleitoral, não serve para mais nada do que isso, não permite que governos se utilizem do poder conquistado nas urnas para deturpar, derrubar, destruir o Estado democrático de direito, violar a universalidade dos direitos humanos e invisibilizar ou inclusive propor perspectivas etnocidas, perspectivas de negação dessas minorias no âmbito das instituições públicas. Até porque, no caso, e isso é muito importante, pessoal, as instituições públicas democráticas e, antes de tudo, a democracia pluralista, vejam bem aqui o termo, democracia pluralista, universalista, constituída enquanto um sistema público de direito, ela tem um caráter antifascista, antitotalitário, não fundamentalista e antirracista. Por outras palavras, ela é um sistema público de direito que está fundado na universalidade dos direitos humanos, que tem por objetivo promover o pluralismo e que assim o faz a partir do devido processo legal, a partir do direito.
E do direito aqui num sentido amplo, o sistema público de direito, como eu já falei, a Constituição Política e o direito positivo, o judiciário, o devido processo legal, a separação e a sobreposição de poderes entre judiciário e sistema político. Essa é toda a possibilidade que numa democracia os grupos sociopolíticos, estejam eles direcionados a uma perspectiva de maioria ou de minoria, têm para efetivamente influir nas instituições públicas e utilizar-se delas em termos de integração social. Portanto, a única possibilidade que as instituições públicas permitem que uma democracia pluralista e universalista constituída enquanto um sistema público de direito permite a democracia e aos seus sujeitos políticos, consiste exatamente em promover o pluralismo, fomentar a diversidade, protegê-la e realizar materialmente a universalidade dos direitos humanos, mais uma vez a partir do compartilhamento de tarefas entre judiciário e sistema político e a partir da sobreposição do direito em relação à política e à moral. É tudo que uma democracia pode fazer. E lembrando que ela só o faz por meios sistemáticos, por meios processuais, por meios mediados, por meios instanciais, por progressividade, consequencialidade, sequencialidade e então publicidade processual administrativa, que é ao contrário do fascismo, que faz tudo de modo impositivo, de modo autoritário, exatamente porque se funda em uma perspectiva dualista, maniqueísta, própria ao racismo estrutural, ao racismo biológico e ao fundamentalismo religioso. Portanto, em última instância, nós podemos perceber inclusive a ideia de que não é a vontade das maiorias que direcionam o poder político, mas nesse caso, seja a universalidade dos direitos humanos, seja inclusive a correção de déficits históricos em torno ao colonialismo, em torno ao racismo, em torno ao fundamentalismo, em torno ao etnocentrismo, em torno ao instrumentalismo econômico. Então, nesse sentido, nós quase que invertemos, ou na verdade, invertemos a lógica das perguntas iniciais. Não são as maiorias que têm que determinar os rumos institucionais relativamente às minorias e contra as minorias, mas exatamente as pautas elevadas a efeitos por essas minorias. No caso, vamos pensar aqui a supressão do racismo biológico, do fundamentalismo religioso, do autoritarismo institucional, e sob a forma de universalização e de materialização dos direitos humanos que devem determinar os rumos dos nossos governos. Portanto, não é as maiorias que determinam o rumo dos governos frente e contrariamente às minorias, mas exatamente as pautas das minorias por integração. E, finalmente, não é o racismo e o fundamentalismo que determinam a dinâmica de governo, mas exatamente a universalidade dos direitos humanos e a sua necessidade de materialização e, inclusive, a ideia de um sistema público que se dá no direito, como direito e pelo direito. Ok? Muito obrigado por mais esse momento.